Olá, boa tarde, eu sou Maurício do canal Entre a Solidão e a Solitude. Eu queria falar para vocês um tema que é muito chato, né? E isso acontece na vida de todo mundo. Pessoas desagradáveis. Será que você conhece muitas pessoas desagradáveis? Se conhece, fique conosco até o final desse vídeo que eu quero falar um pouco desse tema. O interessante é que as pessoas desagradáveis não são prepotentes. Tá? Tem pessoas que têm uma natureza de ser muito chata, mas todos os prepotentes sim são desagradáveis. O interessante é que uma pessoa que é prepotente, na maioria das vezes, ela é insegura e elas têm a intenção, na verdade, de tratar mal as pessoas que lhe tratam bem, e as mesmas, tá, tratam bem as pessoas que lhe fazem mal. Isso, quando você verifica que a pessoa que a atormenta, vamos dizer assim, está um cargo acima dela. Então, essas pessoas, elas têm o seguinte costume, né? Elas são arrogantes com pessoas que são educadas, e elas são educadas com pessoas que são arrogantes. Mas ela faz isso, na verdade, ou por um processo de insegurança, ou então pela vontade, né, de ser benquista, né? Interessante que as pessoas que costumam muitas vezes serem bajuladoras, na maioria das vezes elas são falsas. O interessante também é que essas pessoas que são arrogantes, ela transfere o foco delas em outra pessoa para que ninguém veja a sua incapacidade. Ou seja, a pessoa que mostra constantemente ser potente, vamos dizer assim, sabe, potente, arrogante, autoritário. Muitas vezes as pessoas confundem que essas pessoas têm, na verdade, uma autoestima muito forte, mas na verdade não. As mesmas, elas tentam impor para os outros aquilo o que elas têm vontade de querer ser. Ou seja, o que elas cobram dela e ela não consegue suprir essa carência de tanto que ela exige de si mesma, ela vai começar a exigir do outro. Então, toda pessoa que chama você, na verdade, de incapaz, essa pessoa tem um senso de incapacidade muito grande. O porquê disso? Porque ela só vê, na verdade, aquilo que fere o ego dela, né? Ou seja, se você faz algo que não a satisfaz, né, então, profissionalmente, relacionalmente, você vê que essa pessoa não respeita a sua individualidade e começa a terceirizar a tristeza dela para você. O interessante, se você vê a origem da palavra satisfeito, ela vem do latim satisfacere, fazer por si mesmo. Então, muitas vezes, as pessoas que são plenamente satisfeitas são elas mesmas, tá, que fazem por si. Porque quando você espera que o outro faça algo por você, o outro nunca vai agir de acordo do molde que você imaginou, né? Então sempre vai fazer o quê? Vai ter rebarbas que você vai ter que aparar acerca do que o outro falou. Aí você vai fazer o que? Na verdade, chamando essa pessoa de incapaz. Porque cada pessoa, na verdade, ela tem a sua percepção de ver a realidade. Ou seja, o que é completamente satisfeita para uma, não é para outra. Então, por isso essas pessoas, por exemplo, que são muito exigentes, essas pessoas têm, na verdade, um TOC, transtorno obsessivo compulsivo. É a necessidade de ser totalmente perfeito. Então, essas pessoas que têm essa necessidade de ser totalmente perfeito, elas são desagradáveis, não só com os outros, tá? Mas também consigo mesmas, porque elas buscam um ideal, e esse ideal nunca será satisfeito. O interessante é que você não deve procurar, na verdade, perfeição, mas sim progresso, porque perfeição é algo que é totalmente abstrato, não existe nada perfeito. O ser humano, cada vez que ele faz algo que ele gosta, ou cada vez que ele desenvolve algo que ele gosta, né, dentro do seu campo de ofício, ele sempre, na verdade, vai chegando a uma espécie de progresso,
né? Ou seja, sempre falta algo, mas só que ele não se cobra tanto. Ele percebe aquilo que falta, né? E vai trabalhar sempre para compensar isso que falta. É uma questão de percepção. Então, uma pessoa que é muitas vezes, na verdade, exigente, ela não é só insatisfeita com os outros, mas consigo. Por quê? Se eu não consigo cumprir esse ideal que eu quero, quanto mais a outro, o outro não está na minha mente, tá? Então, interessante que também essas pessoas que são desagradáveis, elas alimentam do constrangimento como forma de sadismo. Elas gostam de fazer as outras pessoas sentirem vergonhas, viu? Essas pessoas, na verdade, são totalmente manipuladoras, tá? Então, ela sempre vai ter o prazer mesmo de o outro fazer o outro mesmo, tá? Se sentir mal. Como ela se sente mal consigo mesma, o outro, na verdade, não tem nenhum problema. Então, quando o outro, né, a deixa insatisfeita, triste, e ela ainda vai terceirizar, porque ela é infeliz, porque o outro lhe deixa infeliz, tá? Então, as pessoas que são desagradáveis agem dentro desse espectro. Então, o desagradável, né, ele sempre tem a vontade de aparecer, né? Interessante que ele sempre tem a necessidade de aparecer, mas quando acontece algo que é desagradável, ele sempre impõe. Ele sempre impõe aquilo que ele quer, mas só que é algo que é totalmente, na verdade, inalcançável. Então é por isso que o desagradável sempre mistura manipulação com verdade e cuidado com o controle, viu? Interessante que ele faz muito bem isso, viu? Ele mistura, né, manipulação com verdade e cuidado com o controle. Então ele sempre quer fazer o quê? As coisas dentro da sua própria vontade, sabe? Dentro dos seus próprios trejeitos. A mesma não se dá muito bem com as suas próprias falhas, com seus próprios erros. É lógico que, por exemplo, eu quando erro, né? E quem não erra, né? A gente fica muito triste, muito desanimado. Mas temos que olhar isso, na verdade, como uma forma de progresso. E hoje em dia não está acontecendo exatamente dessa maneira. Tem uma frase que diz: quanto mais você erra, mais perto você está da perfeição. Acho que você entende isso, né? Se você tirar, por exemplo, a palavra perfeição e colocar progresso, tá? E a mesma pessoa também sempre tem uma forma de transtorno. Uma pessoa que está sempre triste, rancorosa, para baixo, muitas vezes ela tem um transtorno. Muitas vezes pode ser até um transtorno químico, né? E a pessoa não sabe, né? Um transtorno, vamos dizer assim, químico cerebral, né? Ela tem alguma disfunção da qual que ela tem que se tratar, porque na verdade de desagradável, né, basta nós mesmos, né? Muitas vezes, se nós não conseguimos viver conosco mesmo, quanto mais com os outros. Até que Arthur Schopenhauer disse, né, que uma mente saudável consegue se dar muito bem sozinho, mas uma mente medíocre precisa sempre da aprovação dos outros. Se vocês gostaram do vídeo de hoje e ficaram conosco até o final, eu peço que encarecidamente vocês se inscrevam no nosso canal, apertem o botão das notificações e dê um joinha e dê um triplo C aí, ó. Clica, curte e comentem, tá? E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanharam até o final e até a próxima.